poder começar a aula. Então, eu coloquei, já carreguei no grupo do Teams o roteiro do experimento 4. E esse roteiro é um roteiro bem menor, né, do que o experimento 3. Eu acho que, bom, eu dei uma olhada na retrospectiva no experimento 3. Eu acho que foi muita coisa no experimento só, né? Muitos circuitos muito grandes, né? Lógica de cascateamento, aquelas coisas tudo. Então, circuitos muito grandes para apenas 2 dias. Acho que o ideal seria 2 dias para o somador, mais 2 dias para o multiplicador, ia ser o suficiente, mas acho que ficou muito condensado. E aí vocês vão sentir bem o contraponto agora com o experimento 4, que ele é bem mais simples do que o experimento 3. Esse experimento, os circuitos são mais simples, a teoria também é bem simples, que a gente vai começar a ver e estudar os circuitos de memória, né? Então, é uma parte bastante interessante do curso. E assim, também não queria avançar muito, agora eu vou dar uma diminuída no ritmo, porque eu imagino que agora vocês estejam preocupados com a teoria, né? Alguns vão fazer a prova aí agora, essa deve ser a semana, né, que termina a primeira parte, lá na teoria, sobre lógica combinacional, e eu acho que vai até mapa de Carnot, né? Acho que mapa de Carnot com várias variáveis, aquela coisa toda. Então também não adianta avançar muito aqui, acho que eu vou tentar diminuir um pouco o ritmo no laboratório. Mas de qualquer forma, são experimentos muito interessantes aqui. A gente vai começar a estudar a parte de memória, então o objetivo do experimento de hoje, o experimento 4, é estudar o funcionamento de unidades elementares de memória, que são os latches e flip-flops. Aqui faltou um D, o funcionamento de unidades elementares de memória. E também usar estes elementos para construir registradores e banco de registradores. Então, 2 palavrinhas novas aí, 2 termos novos, né? Um registrador, o que é um registrador, né? Ou um registro. Eu gosto de usar as 2 palavras como sinônimos, apesar de estar tentando padronizar apenas em registrador. Um registrador é uma unidade mínima de armazenamento de dados no computador. Então, o processador em si, ele trabalha com unidades, trabalha com objetos, né? Trabalha com valores que são um pouco maiores do que um byte. Um byte junta 8 bits, as palavras de uma arquitetura, por exemplo, a arquitetura de 16 bits, então uma palavra de 16 bits, uma arquitetura de 64 bits, os endereços são de 64 bits. Então, o processador, ele trabalha com valores do mesmo tamanho do endereço, né? Então, até 64 bits. No caso do nosso processador aqui de PC, né? Eu vou sugerir a gente, né, o nosso curso, a gente está avançando ele para construir um processador em 16 bits, que é a arquitetura muito comum em microcontroladores. E isso já prepara vocês para o próximo curso, que é o curso de sistemas microprocessados, que quando vocês vão ver, quando vocês vão aprender a programar microcontroladores e usar microcontroladores em sistemas embarcados. Então é uma parte bem legal. Então, trilhando esse caminho, né, para construir o processador, acho que a gente chega lá com uma visão bem interessante do que é um microcontrolador, do que é um processador, etc. E aí, como referência para a aula de hoje, eu sugeri a leitura do livro-texto, né, esse livro aqui, o livro do Wakerly. Vocês estão vendo na minha câmera pequenininha aí embaixo. Mas no capítulo 7, e aí são só 2 sessões, tá? A 7.1 e 7.2, que são as sessões sobre flip-flop e LEDs. Então, de maneira bem descritiva, o Wakerly ele fala sobre circuitos com realimentação. Então, ele vai mostrando circuitos que têm realimentação aqui. Vou mostrar para vocês no Log 5 como é que é. Não precisa ficar tentando ver a imagem aqui na minha câmera. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu recomendo a leitura da seção 7.1 e 7.2 do livro, que falam sobre essa parte. E aí, como preparação do experimento, eu sugeri para vocês, como pré-relatório, né, simular em Log-Sim, o LET-D e o flip-flop D. Os dois são o mesmo componente, chamado de flip-flop de tipo D, lá no Log-Sim, porém alterando-se a propriedade gatilho.
O latch usa nível alto, enquanto o flip-flop usa flanco de subida. E aí eu queria que vocês explicassem o funcionamento dos dois componentes, explicitando a diferença entre eles. E aqui ficou fácil, né? Porque a diferença entre eles é exatamente o flanco, ou a maneira como ele é ativado, como ele guarda a informação. Então, o latch usa nível alto, enquanto o flip-flop usa apenas o flanco. Então, eu queria que vocês percebessem isso aqui lá no simulador. E aí, hoje, eu vou trabalhar com vocês, né, vou falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento de um latch, de um flip-flop, e de circuitos em geral que têm memória, né, que guardam informação dentro deles, que são os chamados circuitos metaestáveis. Metaestabilidade é uma condição de circuitos que permite você guardar informações. E aí eu vou mostrar para vocês como é que guarda informação com uma inversora, usando NAND, usando NOR, né, e por aí vai. E aí a gente vai fazendo algumas modificações para transformar um latch num flip-flop. Essas modificações são acrescentar uma porta inversora e acrescentar um sinal de enable. Eu vou mostrar para vocês de maneira passo a passo para a gente chegar nesse ponto. Então vamos lá. Eu vi pelos pré-relatórios que vocês entregaram, poucos, na verdade, a adesão também continua baixa, né? Eu fico chateado com isso, porque é uma oportunidade que vocês têm para se preparar para a aula, mas os alunos que entregaram fizeram direitinho, mostraram lá o funcionamento do flip-flop, do latch, e perceberam a diferença entre eles. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só, os circuitos que a gente vai estudar hoje são esses circuitos aqui, é basicamente este circuito aqui. É um circuito de duas entradas, na verdade ele tem mais entradas, mas as únicas duas que a gente vai usar são essas aqui, e uma saída. Ele tem duas saídas, mas uma é sempre o inverso da outra. Então eu vou ignorar uma delas por enquanto, e vou considerar apenas a saída Q. Então ele tem uma entrada chamada de clock, ou enable, e uma entrada D. Não está aparecendo, não? E não vai aparecer. Entrada D de dados, tá? Data. A entrada do clock também pode ser vista como uma entrada de enable, que permite a passagem dos dados da entrada D. E a saída, então, em Q, é, na verdade, o elemento de memória que a gente guardou aqui dentro. Quando eu mudo o clock, né, o enable, esse sinal aqui eu vou chamar de enable porque a gente está estudando um latch. Para mudar entre latch e flip-flop, a gente vem aqui ó, em gatilho, configuração do gatilho, e bota aqui em nível alto. Né? Então, quando eu estou em nível alto, significa que eu vou estudar um latch. Quando está em flanco de subida, significa que eu estou estudando um flip-flop. Então, para deixar bem evidente, vamos colocar aqui latch D. E olha só, com o enable em 0, tudo que eu colocar em D não passa para a saída. Mas quando o enable vai para 1, se eu quiser salvar um valor de dado aqui dentro desse latch, eu modifico a entrada, tá? E faço o enable ir para 0. Enquanto o enable estiver em 0, tudo que eu fizer variar aqui na entrada não altera o estado de saída desse latch. Então não é um circuito combinacional na sua definição, né? Eu tenho, olha, as entradas 0 e 0, a entrada 00 pode me gerar uma saída 1, mas a entrada 00 pode me gerar a saída 0 também, dependendo da sequência de ações que eu fizer nas entradas. É por isso que eu chamo esse tipo de circuito de um circuito sequencial, porque ele lembra dos estados dos quais ele passou. Então, sequencial vem disso, vem das sequências de ações que você fez nas entradas desse circuito. Então, esse é o funcionamento do latch, ele guarda a informação enquanto o enable estiver em 1. Então, o enable pode ser visto como uma porta de entrada. A gente abriu a porta, tudo que chega em D passa para a saída. Se enable vai para 0, no momento que ele foi para 0, então a saída ficou no último estado anterior.
né? Nesse caso aqui eu gravei um. Agora vamos ao flip-flop. O flip-flop usa como gatilho borda de subida. O nome flip-flop é engraçado, né? Flip-flop é chinelo, né, em inglês. São aquelas sandálias, tipo havaianas, né, que você bota o dedão e fica com o dedão para fora. Em francês, o francês chama isso de tongue, né, de dedão mesmo, que fica o dedão lá para fora. E flip-flop tem esse nome, né, de sandálias em inglês, porque na época que eles foram desenvolvidos, a tecnologia que era usada era uma tecnologia de chaveamento, né, de chaves mecânicas mesmo. E aí toda vez que você chaveava, você escutava um clack, clock, clack, clock. E esse clack, clock fazia o mesmo barulho das sandálias. E aí o pessoal fala, esse negócio tem essa tua memória aí tem um som de sandália, então vamos chamar ele de sandália, né? Por isso que virou flip-flop. E latch, né, o nome latch que a gente acabou de ver, o latch é um nome em inglês para aquela tranca, né, de tipo um cadeadinho, tranca de porta, sabe aquela porta que você fecha ela e você pega aquele cordão de metal e encaixa ele no buraquinho e fecha. Então aquilo lá é um latch. É basicamente uma coisa que tem dois estados, um estado aberto e um estado fechado, ou está trancado ou está solto, né? É uma tranca. E aí o latch, o nome do latch é isso, é um objeto de memória, um circuito de memória que tem dois estados, o 0, 1, aberto e fechado, né? Então daí que vem esses nomes, latch e flip-flop. E aí o flip-flop, a diferença entre o latch e o flip-flop é que o flip-flop usa flanco de subida para ativar, para mudar o estado da saída. Então olha só, aí o enable, no flip-flop a gente não vai chamar o enable de enable, a gente vai chamar o enable de clock. Porque o clock estima-se, né, que o clock é o relógio, né, em português, o relógio ele bate, ele anda, ele está sempre dando um ritmo de execução a um determinado circuito. Então ele varia de 0 para 1 de maneira periódica e sequencial. E aí o clock, toda vez que ele transita de 0 para 1, ele muda o estado da saída. Então enquanto o clock está em 0, a saída não muda. Enquanto o clock estiver em 1, a saída também não muda. A saída só vai mudar no flanco do clock, então na transição do 0 para o 1. Então eu preparo antes o dado em 1, e aí quando o clock transitar de 0 para 1, é que a saída vai ser modificada. Então, quando eu clicar aqui, a saída vai mudar. Off. E quando o clock está em 1, eu posso mudar quanto eu quiser a entrada D, que a saída não vai modificar. Então, esse é o grande segredo do flip-flop. O flip-flop ele reduz a janela temporal na qual a gente consegue inserir dados. E isso é extremamente valioso, né? Extremamente interessante para uma memória, porque você quer reduzir a possibilidade de escrita e você quer guardar a informação por mais tempo. Então, se você reduz a janela temporal na qual a gente consegue escrever, você protege os dados ainda mais. Então, basicamente, é esse o princípio de funcionamento, né? Vou gravar no flanco, ó, gravei. Gravei, né? Gravei. Basicamente assim. Agora vamos ver em detalhes como é que isso aqui, qual que é o circuito que opera isso aqui, né? Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida na hora de fazer o pré-relatório, simular no LogSim? Acho que é bem tranquilo, né? Deixa eu voltar aqui então para o LogSim, mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês a parte 1 do nosso roteiro. Então, como é que eu gero um circuito de memória? Um circuito de memória, ele pode ser gerado a partir de qualquer porta lógica que você use. Lá não sei se vocês lembram, né, mas no vídeo de Verilog, eu mostrei para vocês que o circuito de memória mais simples tinha uma entrada, era um multiplexador, né, com um select e
um feedback dessa forma assim. Então, isso aqui é interessante porque esse circuito aqui de memória, né, ele guarda a informação que você transmite para ele. Enquanto esse sinal aqui for 0, tudo que você colocar na entrada não muda a saída. Mas na hora que ele vai para 1, a saída imita o comportamento da entrada. Porque eu estou selecionando o sinal de baixo que vai sair na saída, e a saída, obviamente, realimenta essa entrada. Então, se eu quero guardar 1, eu boto esse cara em 1 e faço ele vir para 0. Então, ele guardou esse estado, né? Se eu boto ele em 1, então eu permito a passagem do dado na saída. E se eu quero guardar esse 0, então eu desço esse sinal para 0. E aí qualquer coisa que eu fizer na entrada não altera a saída. Então eu mostrei lá no vídeo que isso aqui é um circuito elementar de memória. E essa memória é gerada pela realimentação aqui. Quando eu conecto uma saída numa entrada, eu gero essa condição metaestável de um circuito. Agora, isso se aplica a qualquer porta lógica, tá? Se eu pegar uma inversora, né, e colocar ela em loop, aqui claramente tem um problema, né? Porque eu não consigo guardar a informação com uma inversora apenas. Então, se eu colocar 0 na entrada, né, se eu colocar 0 aqui, vai sair 1. Aí esse 1 vai vir aqui, vai alterar o 0 para 1, e o 1 que era anteriormente era 1, vai virar 0. Então, esse circuito ele entra em oscilação. Ele fica oscilando, né? Porque toda hora ele está mudando de 0 para 1, de 1 para 0, de 1 para 0, 0 para 1. E ele nunca entra em estabilidade. Esse não é um circuito estável. Aliás, essa instabilidade desse circuito é o que é usado para gerar osciladores. Circuitos que, de maneira voluntária, né, de maneira que a gente projeta eles para isso, eles geram um sinal oscilante numa frequência específica. E a frequência é sempre dada pelo atraso, né, o inverso do atraso da quantidade de portas lógicas que eu colocar aqui nessa sequência. Mas bem, não é isso que a gente quer ver por enquanto, né? A gente não quer estudar osciladores, a gente quer estudar memória. E aí, para fazer um circuito estável de memória, eu vou colocar duas inversoras e vou conectar a saída de uma na entrada da outra. O simulador aqui tem um pequeno problema que ele não consegue resolver o estado inicial dessa memória. Eu tenho que forçar um valor para depois guardar essa informação. Tá vendo? Mas você vê que é um circuito perfeitamente estável. 0 na entrada, gera um 1 na saída. Esse 1 aqui na saída vai para a entrada do próximo, que gera um 0 na saída, e aí fica nesse ciclo bem estável, ele não oscila, né? Então é ótimo. Aliás, esse circuito aqui ele é tão simples e tão importante que ele é usado nas memórias RAMs. A memória RAM, geralmente de uma FPGA, por exemplo, uma memória SRAM, ela usa essa estrutura aqui. E aí, para mudar o estado de memória, né, se eu pegar aqui o estado de memória, e se eu quiser escrever nele, né, quando eu mudar essa chave de 0 para 1, o que vai acontecer? Eu vou mudar essa chave de 0 para 1, esse cara que era 0 vira 1, esse cara que era 1 vira 0, esse cara que era 1 vira 0, e aí faz esse cara aqui voltar a ser 1, e aí está tudo bem, porque eu escrevi 1, né, e aí vai estar tudo certo. Só que nesse meio tempo, não sei se vocês conseguem perceber, mas nesse meio tempo, na hora que eu clicar aqui e essa chave virar 1, vai ter um curto-circuito. Que se eu olhar nesse sentido, tudo bem. Mas se eu olhar no sentido de baixo, eu estou tentando escrever 1 e esse cara aqui está tentando escrever 0. Quem é que ganha? Né? Esse cara tenta escrever 0 e esse cara tenta escrever 1. Quem que ganha? Na verdade, as portas lógicas, né, todo circuito lógico, ele tem uma impedância de saída. Ele tem uma limitação de quanta corrente ele pode fornecer. A fonte, né, quando você conecta uma fonte, uma alimentação, ele também tem uma certa limitação, mas é muito menor do que uma porta lógica. Então, uma fonte de alimentação, ela consegue fornecer muito mais corrente do que um circuito lógico. E aí, você tem uma condição de batalha entre os dois, né, onde quem vai vencer sempre é a fonte. Mas, nesse meio tempo, a porta lógica está tentando drivar um 0, enquanto tem um 1, e aí gera um curto-circuito. O que acontece?
uma grande corrente, né, vai aparecer nesse circuito temporariamente, só que eu posso levar isso em consideração e dimensionar as minhas portas lógicas e aumentar o tamanho dos transistores para que a superfície deles consiga dissipar esse calor, né, porque é uma transição rápida. Eu só preciso segurar esse curto-circuito enquanto essa porta lógica chaveia e depois essa porta lógica chaveia. Então, o tempo de chaveamento entre essas duas inversoras aqui é o que dá o tempo que eu preciso aguentar, né, o tempo ou o calor que eu preciso dissipar durante esse curto-circuito. Aqui no simulador não tem isso, né? Vai dar um erro. Vai dar um erro aqui que vai fazer com que essa linha vá para estado desconhecido. Mas eu posso simplesmente resolver desconectando o curto-circuito e reconectando novamente para o sistema propagar essa informação. Então, isso aqui é feito, tá? Isso aqui é bem usado, porque é o circuito de memória mais rápido que você consegue desenvolver usando a mínima quantidade de transistores, circuitos lógicos. Existem circuitos que resolvem o problema da memória com menos transistor, né? O menor que a gente consegue fazer hoje é 1 transistor por bit. E aí, 1 transistor por bit usa um transistor especial chamado transistor com gate flutuante, que é o princípio dos SSDs, que é o princípio da memória flash, do cartão SD, né, etc. Mas esse cara aqui, ele é muito mais rápido do que um SSD. Ele é usado na memória RAM, na memória SRAM do nosso PC. Então tá. Sabendo disso, agora a gente vai explorar a lógica, uma metaestabilidade de circuitos com outras portas lógicas, porque eu não quero, né, esse esquema de dar esse curto-circuito temporário é muito desconfortável, muito ruim. Então eu vou passar para uma outra porta. Vamos pegar aqui a NOR, por exemplo, só de onda. Qualquer porta lógica apresenta esse comportamento, tá? Eu vou pegar aqui a NOR. Vou pegar 2 NORs de 2 entradas. Aí o que eu faço? Se eu pegar uma saída dessa NOR e conectar na entrada da outra NOR, eu estou gerando um sistema de realimentação. Eu vou fazer a mesma coisa com essa NOR de baixo. Ficou meio feio, né? Vamos diminuir um pouquinho. Então, esse circuito de realimentação, né, bi-realimentação, 2 alimentações aqui, me faz ter um circuito metaestável. Ele tem um estado de estabilidade, né? E aí, quando eu conecto aqui umas entradas nele, vamos estudar o funcionamento dele. Bom, na porta OU, o predominante aqui é o 1 lógico. Então, quando eu colocar um 1 lógico, seja aqui em cima ou seja aqui embaixo, o estado da saída vai ficar definido, né? Por enquanto, eu estou no estado desconhecido, que eu não sei qual que é a saída. Ela depende do estado da outra porta lógica. Mas eu posso forçar esse estado através dessas entradas aqui. Porque na hora que eu colocar 1 aqui, esse 1 vai passar, vai virar 0, aí esse 0 vai definir o estado da outra porta. Então, vamos lá, olha. Se eu clicar aqui, gerei um estado conhecido. Se eu clicar aqui, gerei um estado conhecido. E aí o curioso é o seguinte, a saída também não é uma lógica combinacional tradicional, porque para as entradas 0 e 0, eu tenho 2 condições para essa saída, né? Vamos, por enquanto, vocês percebem que uma é sempre o inverso da outra, né? Mas, por enquanto, vamos esquecer essa de baixo aqui, olhar somente para essa de cima. Se eu colocar esse cara antes do outro, a saída fica em 0. Se eu colocar este cara antes do outro, a saída fica em 1. Voltei para o mesmo estado inicial, que era 0, 0 na entrada, mas a saída é diferente. Então, o estado 0, 0, as entradas 0, 0, elas são tidas como um estado especial, uma entrada especial que mantém a lógica, né? Então, vamos chamar esse cara aqui de R e esse cara aqui de S, tá? R de reset, vamos dar um nome completo, tá? Vou botar aqui, ó. Reset, esse aqui vamos chamar de set. Reset, por quê? Porque o reset leva a saída para 0
e o 7 leva a saída para 1. Agora, olha só. Se eu pegar este circuito, né, e observar as duas saídas, a gente vai sempre perceber que uma é o contrário da outra, né? A saída de baixo é sempre o contrário da de cima. E tem uma lógica para isso, né? Eu quero que o que eu posso dizer aqui? Ah, sim, eu quero que o estado 00, com reset igual a 0, mantenha o estado anterior. Então, a tabela verdade desse cara aqui, reset, e a saída, vamos chamar a saída de Q? Ah, aqui eu não consigo desenhar, né? Não consigo dar um Enter aqui. Mas essa coisa aqui, ó, se eu botar 0 em 7 e 0 em reset, a saída é o Q n-1. Né? E o caso do set igual a 1, reset igual a 1, faz a saída aí para 1. E o caso onde os dois são iguais a 1? Olha, se os dois são iguais a 1, eu entro num estado meio estranho, tá? Seguindo essa lógica que a gente está pensando, o estado 1,1 é um estado bem esquisitão. Por quê? Se eu assumir, né, que essas duas saídas aqui, elas têm que ser sempre uma inverso da outra, esse estado força com que a saída seja sempre 0, 0. E aí ficou super bizarro, né? Esse circuito aqui começou a ficar problemático. Ele não é, assim, uma saída desconhecida, né? A saída é plenamente conhecida. Quando eu tenho reset igual a 1, set igual a 1, a saída é 0. Vou botar 0 para Q e 0 para o Q barra. Agora, vou botar os outros estados aqui também. Olha, quando a gente falou que quando o reset for igual a 1 e o set for igual a 0, o reset faz a saída ser zerada, né? Então, eu vou botar o primeiro igual a 0, o segundo igual a 1, e o contrário, quando o set for igual a 1, a saída Q é 1 no principal e 0 no secundário, né? Então, esse cara, essa entrada aqui, ela é uma entrada bem esquisitona. Vamos botar na ordem da tabela verdade. Essa condição aqui, ela é esquisitona, porque ela não responde, ela não bate com a lógica que a gente tinha estabelecido anteriormente. Então, para resolver esse problema, eu proponho para a gente, né, trocar o set e reset por um sinal que a gente vai garantir que um é sempre o contrário do outro. Vou botar uma inversora. Se eu botar uma inversora aqui e apenas uma entrada, eu tenho sempre os dois estados, set e reset, numa boa. Mas aí fica faltando, infelizmente, fica faltando o estado 00, que é o estado que guarda a memória, né? E aí, para resolver esse problema, eu vou botar eu vou botar uma porta E. Vou botar uma porta E, por quê? A porta E, não sei se vocês lembram lá do nosso primeiro experimento, a porta E, ela permite você controlar a passagem de um determinado sinal através de um sinal de controle. Era uma das utilizações da porta E que eu sugeri para vocês darem uma olhada como extra, né? Então, a porta E, lembra que na porta E, o 0 é predominante. Então, enquanto esse valor aqui é 0, nada passa para a porta E. Eu posso mudar o quanto eu quiser a entrada, que nada vai passar. Mas quando eu botar 1 aqui na porta E, o outro sinal vai passar. Então, eu posso alternar aqui a entrada, que o sinal de saída, né, das portas E vai começar a passar o sinal que eu estou controlando aqui. Então, agora eu dou um outro nome para isso.
O sinal de cima eu vou chamar de data e o sinal de baixo eu vou chamar de enable. Enable justamente porque ele está conectado na entrada de uma porta E aqui. E ele permite ou não a passagem através dessas portas E's. E aí eu cheguei no meu let. Com essa inversão das duas entradas, eu eliminei esse estado proibido. Porque eu nunca tenho a condição do 1, não consigo colocar um 1, né? Esse circuito aqui inicial, ele me impede que o 1 seja gerado aqui, porque eu coloquei uma entrada uma inversa da outra. Mas eu consigo forçar as duas para 0, botando o enable em 0. Então isso aqui é uma astúcia, tá? Uma astúcia que a gente faz para colocar para evitar esse chamado estado proibido, né? Então eu tirei ele para fora, agora eu só tenho esses estados possíveis aqui, né? Sendo que o reset e o set mudaram de nome, né? Agora eu só tenho dados e enable. Então enquanto o enable for 1, eu posso escrever, ó, escrevi 1, zerei, então nada mais passa. Quero escrever o 0, boto o 0 no data, dou um pulso no enable e agora nada mais passa. Então eu guardei essa informação. Beleza, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão postando aí na aba de mensagens que eu vou vendo aqui, tá? Eu queria agora que vocês repetissem esse mesmo exercício, só que agora usando portas NAND, tá? Então, tentem aí, eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem, nós vamos até 14h48, para vocês fazerem esse mesmo exercício usando portas NAND. Lembra que porta NAND somente aqui, ó, no loop de realimentação. O resto, a ideia é a mesma, né? É você criar portas E de passagem, botar uma inversora para botar uma entrada contrária da outra e o enable. Então tenta construir aos poucos, né? Primeiro faz somente esse módulo aqui. Tá, vai, ó, 5 minutos para fazer somente esse módulo aqui. Aí eu vou chamar vocês para a gente discutir quais são as diferenças fundamentais. Aí depois eu dou mais 5 minutinhos para a gente fazer esse bloco aqui e a gente discute. Então vai lá, com vocês. Eu vou mutar o microfone, mas eu estou aqui. Se vocês precisarem de ajuda, é só chamar.
Oi, Bárbara, tudo bem? A gente aqui está fazendo um exercício de flip-flops e LEDs, estudando a metaestabilidade de circuitos. Só vamos ver se alguém já tem alguma coisa pronta. José Ricardo, você consegue compartilhar o seu? Alô? Se tiver sem microfone, pode postar no chat. Alguém quer compartilhar? Felipe Carneiro, está aí? Aí, show de bola, Vinícius. Compartilha o seu aí, então, Vinícius, para a gente dar uma olhada. O interessante da porta NAND... Ah, você botou inversoras ali, né? É uma boa ideia. Eu ia justamente mostrar isso, que a lógica ficou ao contrário, né? O 7 e o 7 mudam de lógica, porque o 0 é predominante na porta E, né? Olha só que legal que o Vinícius fez. Se vocês abrirem aí a imagem que ele mostrou, ele botou uma inversora na entrada das duas portas. Porque se vocês fizerem, vocês vão perceber que, na verdade, para esse circuito, o estado proibido é o 00. Porque o 0 é predominante na porta E. Então, o 0 força a saída a estar num valor fixo. E aí, quando é 0, 0, a saída fica em 1, 1. Que é o estado que a gente não quer, né? É o estado de não memória. E aí, o estado que guarda a memória é o 1, 1. O que é bem esquisitão. Então, a sugestão, né, logo em seguida, que eu queria que vocês vivenciassem, era a necessidade de colocar uma inversora nas entradas das portas NANDs. Uma outra forma de resolver esse problema, Vinícius, e que é bastante interessante também, é que na hora que você parte para a segunda etapa, né, para botar a inversora e as portas E's, ao invés de botar a porta E, você pode botar outras NANDs, o que é muito inteligente, porque a porta E, ela tem 2 transistores a mais do que uma porta NAND, por conta da inversão na saída. Então, é menos custoso, é mais barato fazer esse circuito usando somente NANDs do que usando NOR e ENDs. Se é que deu para entender. Então, se você usar só NANDs, o circuito fica mais barato de fabricar do que usando só a porta NOR e END. E aí a bolinha, né, da saída da NAND, do estado anterior, do estágio anterior, já faz essa inversão que você colocou aí. Então, isso que é bem bacana. Então, valeu pela contribuição, Vinícius. Eu vou terminar aqui, né, para quem ainda não tiver feito. Ó, botar a realimentação aqui. E aí aqui, ó, como tem esse problema que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte. O estado 00, ó, gera a condição proibida aqui, 1, 1. E aí você tem que perceber que, na verdade, o que está guardando o estado é o estado 1, 1. Quando eu boto um 0 aqui, eu seto. Quando eu boto um 0 aqui, eu reseto. Então, o circuito com ENDs, ele funciona à base de zeros, né? Você tem que pensar em lógica negativa, tem que pensar com zeros. Isso que eu acho bem interessante. E aí, como é que faz para resolver o problema? A gente vai botar outras NANDs aqui. Se eu botar outras NANDs aqui, eu resolvo esse problema de maneira bem elegante, porque a inversão dessa saída já é o ajuste, né, para a lógica positiva. Então, isso aqui é muito bacana. E aí, o circuito final fica assim. Então, D em cima, data, e o enable aqui. Então, quando o enable vai para 1, eu permito a entrada dos dados. Sim.
Deixa eu só mudar a inversora de posição para ficar com lógica positiva. E aí, com lógica positiva, eu boto 1 ou escrevo 0, né? Aí, ó, escreveu 0, não consigo mudar. Escrevi 1. Opa, escrevi 1, agora não consigo mudar. Então, é assim que a gente faz. Vou botar uma saída aqui. Então, mesmo latch, mesmo comportamento, só que usando circuitos ligeiramente diferentes. Então, vou salvar esses caras aqui. E aí, vou chamar esse cara aqui de entrada... Opa. Eu vou chamar este aqui, como o circuito com NAND é mais eficiente que o outro, vou dar um nome aqui para ele de entrada D, vou dar o nome desse cara aqui de entrada Enable, N, e a saída aqui eu vou chamar de saída Q. E agora, vamos fazer um flip-flop. O flip-flop, ele usa o latch, na verdade a sua concepção, ele usa latch de tipo D. Então, para fazer um flip-flop, eu vou usar... Primeiro, deixa eu mudar um pouquinho esse símbolo. Acho que tá bom, né? O de cima é o D e o de baixo... Deixa eu ver aqui, ó. Porta... Não, o de cima é o D e o de baixo é o Enable, né? Então, deixa eu aumentar só ele um pouquinho. Vai ficar mais confortável de trabalhar. Vou botar aqui em cima D. Aqui embaixo Enable. Esse aqui. Tá bom, deixa. Vou botar ele nivelado aqui com o D, vai. Então, no flip-flop, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois LEDs D e vou colocar um em série com o outro. E aí, essa é a grande magia aqui do flip-flop, tá? Ele é muito simples de fazer. A grande sacada aqui do flip-flop é que um circuito... você tem dois circuitos aqui que são ativados pelo mesmo sistema de enable. E aí eu vou criar aqui um sinal de enable que vai habilitar cada um desses LEDs em momentos pré-definidos. Então, eu vou primeiro habilitar este aqui e depois vou habilitar o segundo, para fazer com que a informação, o dado que entra, seja um dado em sequência. Então, eu vou tentar mostrar a lógica, o princípio por trás disso aqui, para ver se a gente consegue entender o porquê que isso aqui gera um comportamento de um flip-flop. Então, o flip-flop D, imagina o flip-flop D como sendo o seguinte. No flip-flop D, você tem um sistema, como se fosse uma bandeja aqui, e nessa bandeja você pode colocar uma bola, tá? Uma bolinha que contém uma informação D. Na hora que essa bandeja está na altura da bolinha, né, na mesma altura da bolinha, você consegue colocar essa bolinha na bandeja. E essa bandeja tem dois estados. Eu posso estar com a bandeja aberta, né, ou eu posso fechar a bandeja. Se eu fechar a bandeja, eu não consigo colocar a bolinha ali dentro, né? Na hora que eu colocar a bolinha aqui dentro, no estado D, eu fecho essa bandeja e não consigo colocar mais nada. Então, a informação ficou salva aqui dentro em formato de uma memória, certo? Só que, olha só, parou de compartilhar a tela? Vocês não estão vendo? Espera aí. Estamos vendo sim, professor. Eu tô vendo também. Deixa eu botar aqui de novo, ver se vai. Vê se foi aí, Vinícius. Beleza.
Então, olha só, enquanto a bandeja estiver fechada, você não consegue colocar nenhuma informação aqui dentro, você impede ela. Então, ele guarda essa informação no estado de uma bolinha lá dentro. Então, se a bandeja estiver na mesma altura da bola, você pode colocar desde que a bandeja esteja aberta, né? Então, se você abre ela, você consegue colocar a bolinha aqui dentro. Agora, o problema disso aqui é que você tem, enquanto a bandeja estiver aberta, você pode colocar qualquer bolinha aqui dentro. Você pode botar uma bolinha com 1 lógico, você pode botar a bolinha com 0, né? Tanto faz se você botar a bolinha com 1 ou com 0, enquanto a bandeja estiver aberta, ele vai colocar essa bolinha lá dentro. Agora, se eu tiver um esquema, né, esse é o latch. Se eu tiver um esquema com 2 bandejinhas, uma bandejinha num nível mais alto que a outra, eu vou poder colocar a bolinha D enquanto essa bandejinha estiver aberta. E aí o esquema dessas 2 bandejinhas é o seguinte, elas estão em estados complementares. Sempre que uma está fechada, a outra está aberta. Então, se eu fechar essa aqui, imediatamente essa outra aqui ela abre. Tá? E, ao mesmo tempo, você vai ter um sistema de elevação, né, onde eu vou levantar uma bandeja e descer a outra, para permitir a propagação de uma bolinha de um lado para o outro. Então, a ideia é que a informação ela flui da esquerda para a direita e ela só entra nas casinhas que estiverem abertas. Então, nesse estado aqui, eu só consigo botar a bolinha dentro dessa bandeja. E agora imagine o seguinte, se eu tiver um estado onde essa bandeja eu faço ela elevar e essa bandeja eu faço ela descer, nesse momento que eu faço essa bandeja subir e essa outra descer, a bolinha que estava aqui, né, eu não consigo mais colocar, porque essa bandeja vai estar fechada, mas, não, peraí. Essa visualização, ela ficou ruim, né? Porque eu tenho que botar uma abertura aqui nessa bandeja, uma aberturinha. Vou botar uma abertura aqui, para a informação poder fluir para um lado. Então, se eu coloquei alguma coisa nessa bandeja, ela está fechada, mas ela tem uma abertura de saída aqui, ela pode ir para a bandeja seguinte, se eu abrir essa bandeja. Então, enquanto essa bandeja estiver fechada, eu não posso transmitir, mas na hora que eu fechar esta aqui e abrir esta bandeja, na hora que eu abro essa aqui, eu ainda tenho que achar uma metáfora mais interessante. Aí sim, a minha saída, né, o valor de memória, efetivamente, que eu quero armazenar, ele muda de estado. Então, é a transição. Eu tenho um sistema aqui que vai estar em 2 estados de habilitação. O enable dos meus LEDs vai estar em 2 estados, 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. A informação ela vai propagar para dentro da primeira bandeja enquanto o enable estiver em 0. E ela vai propagar para a segunda bandeja somente quando o meu estado estiver em 1, o enable estiver em 1. Só que o curioso é que enquanto o enable estiver em 1 da segunda bandeja, eu não consigo mais inserir informação para dentro da bandeja 1, né, para dentro da primeira bandeja. E aí o que isso acarreta? Isso acarreta que a janela que eu tinha para modificar anteriormente um latch, que era, ou seja, enquanto o enable for 1, agora essa janela mudou para um tempo muito pequeno, que é apenas um instante de transição do 0 para o 1. Vamos ver isso aqui funcionando no LogSim. Porque só explicar pode ser complexo, né? A minha metáfora não foi muito feliz, mas é mais ou menos essa ideia que eu quero passar, mas às vezes no LogSim isso facilita um pouquinho. Então vamos ver aqui no LogSim como é que funciona o flip-flop. Eu tenho uma entrada de dados, data, D, e uma entrada que eu chamo de clock, que é o enable, né? Então o clock, quando ele está em 0, o primeiro
latch está habilitado. Então, tudo que eu coloco aqui em D aparece nessa saída intermediária, que é a minha primeira bandejinha. Tá? Então, isso aqui é o primeiro módulo de memória. Se o clock bate, né, o clock vai para 1, o primeiro latch ele deixa de estar ativo. Então, tudo que eu coloco aqui em data não aparece mais na minha primeira bandejinha. Eu fechei essa primeira porta. Então, o dado não consegue passar para a primeira bandejinha. Mas eu consigo transferir o dado da segunda bandejinha para ou da primeira bandeja para a terceira, da primeira para a segunda bandeja. Só que como eu tenho essa primeira porta fechada, o único momento de passagem daqui para o final é na transição do 0 para o 1. Então, se eu estiver no 0, e olha só, estou alterando aqui. Na hora que o clock for de 0 para 1, essa saída da primeira bandejinha vai para a segunda bandejinha. Olha só, puff! Só que nesse instante, o enable do latch, do primeiro latch, foi para 0. E aí essa porta abriu e eu não consigo mais alterar o que está na minha bandejinha intermediária. Não consigo mais alterar, fazendo com que o meu estado de saída não mude. Então, o estado de saída não muda com o clock ou em 0 ou em 1, ele só muda na transição do 0 para 1. Na 0 para 1, pof, aí sim a saída mudou. Então, isso aqui é um flip-flop de tipo D. Eu sei que isso aqui é confuso, gente. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte? Não é tão intuitivo assim, mas também não é tão difícil, né? Não é o bicho de 7 cabeças. Mas é muito legal, porque é o elemento fundamental de memória aqui do nosso sistema, né? E com ele a gente vai formar palavras maiores, a gente vai botar vários flip-flops juntos para fazer uma palavra de 16 bits, onde a gente vai guardar informações e realizar somas e subtrações e comparações em cima dessas palavras de 16 bits. Então tá aí. Quem quiser, pode substituir o clock por, de fato, um sinalzinho aqui, chama clock, que ele vai funcionar automaticamente. Você vem aqui em simulação, bota pulso habilitado, ele roda sozinho, tá vendo que o pulso está batendo, 0 para 1, 0 para 1. E aí você pode alternar o dado aqui, e você vai perceber que o dado só vai para a saída, de fato, quando o clock bate. Bateu, puf, foi para lá. Bateu, zerou. Então esse é o funcionamento do flip-flop. Ah, tá muito rápido, eu não quero funcionar assim. Então você aperta Ctrl K para parar a simulação e aperta Ctrl T de tatu e vai, cada vez que você aperta Ctrl T, você muda o estado do clock manualmente. Então botei o dado, bate o clock. Botei o dado, mudei o dado, nada altera na saída, mas botei 0, bati o clock, saiu 0. Então essa é a astúcia que a gente usa para fazer um flip-flop. Ok. Diga, Rodrigo. Eu só não entendi na utilidade prática disso, porque, tipo assim, se você tem um clock que muda muito rápido, na prática você pode ficar mudando a informação várias vezes. Então, ele meio que não, tipo assim, se o tempo fosse muito pequeno, na prática ele não armazena. Não seria melhor usar o enable? Excelente pergunta. A ideia aqui esse é o circuito elementar, né? O circuito elementar do flip-flop. Onde eu queria mostrar que a transição do circuito de memória, ele muda de estado quando eu tenho um flanco de subida. Agora, é claro, a gente pode aumentar o nível de complexidade aqui com sinais auxiliares, como enable, reset, set, todos aqueles sinais que a gente viu anteriormente, a gente pode acrescentar no mesmo circuito. Então a gente faz circuitos cada vez mais complexos. Por exemplo, como é que eu faço para botar um enable aqui? A gente usa uma porta E. Sempre quando tiver um enable, a gente vai usar uma porta E. E a gente chama isso de clock gating. Você permitir ou não a passagem do clock através de uma porta E. Então, se eu colocar aqui uma outra entrada, vou chamar essa entrada de enable, eu posso começar a simulação. E aí, olha só, o meu sinal, né, enable,
o clock está batendo, mas o meu sinal de saída não muda até que o enable seja colocado em 1. Então, eu coloco o enable em 1, o clock bate. Enquanto o enable estiver em 0, essa saída aqui não vai mudar. Isso é extremamente importante, porque isso permite eu controlar o momento, porque o clock ele vai bater para o sistema inteiro, né? Todo mundo vai estar com o clock, vai estar vendo o clock, mas eu preciso de uma válvula de controle, né? De um dispositivo que me permita controlar o momento de fato que eu quero salvar aquele dado. E aí usa-se o enable. Tem circuitos intermediários aqui que fornecem a possibilidade de você começar por um estado conhecido. Porque, olha só, o LED, quando você inicializa ele, você não sabe qual que é a saída. Na hora que você ligou o sistema, ele pode ser 1, pode ser 0. Então, é interessante que você tenha um mecanismo para botar todo mundo em 0 ou botar todo mundo em 1. Isso é o Global Reset ou Global Set. O Global Reset é aquele botão que você apertou o reset, puff, né? O sistema começa do 0. Que a ideia é essa, você reseta todos os contadores, reseta todos os flip-flops, vai todo mundo para 0 e o programa começa do 0. Aí, por exemplo, no computador, se você apertar reset, ele desliga tudo e o processador começa da primeira posição de memória, que vai carregar o bootloader, que vai inicializar a BIOS, etc. Então, sim, esses circuitos são interessantes, né? Você ter valores intermediários além da entrada de dados, data. Existem vários casos, né? Tem caso para tudo. Tem caso onde um flip-flop set reset, onde existe um uso para o latch set reset. Em microcontroladores, a gente tem muito a reação, o processador ele tem que reagir a algumas ações que vêm de fora. Por exemplo, você tem um sensor de proximidade no carro. Se a parede está chegando muito perto, o sensor de proximidade levanta lá um sinal para 1. E você tem que reagir a este sinal que vai para 1. Se você tem que reagir, é interessante você ter um LED do tipo set reset. E aí você chegar perto significa levar esse módulo de memória para 1, e você se afastar tem o significado de você levar esse módulo de memória para 0. Então, o set reset faz muito sentido nesse contexto. Agora, quando é contexto de dados, né, eu quero guardar uma informação para poder processar, fazer somas, multiplicações, etc., aí um LET-D é mais interessante, porque você tem um caminho de dados só para guardar a informação no flip-flop ou não. É mais ou menos por aí. Mas obrigado, a pergunta foi muito boa. Beleza, gente. Agora vamos migrar um pouquinho, né, nessa segunda hora da nossa aula. Eu queria migrar um pouquinho o foco para Verilog, que é o nosso objeto de estudo. E aqui em Verilog, eu vou mostrar para vocês como é que faz um latch e um flip-flop. Tá? Então, a gente já viu, na verdade, como é que faz eles lá nos videozinhos, né? No segundo videozinho que eu postei para vocês sobre Verilog, eu mostro como é que faz um multiplexador, né? Um multiplexador virar um latch. E aí tem a diferenciação entre latch e flip-flop através de uma lista de sensibilidade do bloco always. Mas vou mostrar aqui passo a passo. Então, para criar um latch, eu vou criar um módulo, vamos chamar de latch-d, que vai ter entradas, input wire, input normal, né? Enable D, e um output Q, saída Q. Esse bloco eu não consigo fazer, eu não quero fazer ele com circuitos igual eu mostrei para vocês no LogSim. Eu quero montar ele usando uma lógica de mais alto nível, né? A gente chama de uma lógica comportamental, onde eu vou modelar o comportamento do circuito e não necessariamente vou modelar o circuito, as conexões físicas entre eles. Então eu vou usar um bloco always. Um bloco always com uma lista de sensibilidade, que a gente vai preencher daqui a pouquinho. O bloco always tem que ter um begin, né? E aí eu vou fazer o seguinte, olha, se o enable for igual a 1,
Se o enable for igual a 1, eu faço que a saída recebe a entrada. Caso contrário, eu não preciso fazer nada. Porque se eu não fizer nada, o Q vai receber o próprio Q, ele vai ficar no mesmo estado, no mesmo valor, né? Ele guarda o valor anterior. Agora, e é só isso, né? O que eu preciso colocar na lista de sensibilidade para que esse circuito funcione? Bota aí no chat para mim. Qual o sinal eu preciso colocar? O clock. Aqui, por enquanto, a gente ainda não tem clock, que eu só estou modelando o latch, né? Então, eu tenho o enable, o D, a entrada D de dados, e a saída Q. O Luiz falou o enable. O enable certamente precisa, né? Porque a gente compara ele aqui. E se o enable for igual a 1 e o D mudar de valor? Será que esse bloco vai ser executado? Na verdade, se o enable for igual a 1 e o D mudar de valor, eu quero que o meu Q mude também. Do jeito que está escrito aqui, o D não vai mudar de valor se o enable ficar fixo em 1, né? Então eu tenho que colocar aqui todos os valores que eu faço leitura, o enable, o D, tudo que eu estiver lendo, não escrevendo, eu tenho que botar na minha lista de sensibilidade. E é isso. Agora aqui tem um outro problema. O Q, eu estou atribuindo valor a ele, né? Então ele funciona mais como uma variável e não como um fio. Isso aqui não é um assignment, né? É uma atribuição. Na hora que eu compilar, olha, vai dar um erro aqui, vai falar Q is not a valid left-hand side of a procedural assignment. Isso significa que o D não pode receber um valor. Por quê? Porque o padrão, né, de quando eu declaro entradas e saídas é implicitamente colocar wires, né? Só que eu não quero um wire aqui para o Q. Eu quero atribuir um valor a ele. Eu quero colocar um logic. Tá? E ao colocar um logic para o Q, eu agora sim permito que o Q assuma o comportamento de uma variável, que pode receber valores através de uma atribuição. O logic por si só, né, ele não tem esse significado, mas também está implícito aqui, né? O que é o logic? Logic é um elemento que pode assumir 4 valores. 0, 1, indefinido, que é o x, e alta impedância, que é o z. Ora, mas o wire também pode ser logic. E, de fato, o wire está implícito que ele é do tipo logic. E o logic, quando você bota só logic, na verdade está implícito que ele é uma variável e não um wire. A declaração completa, de fato, é essa aqui, tá? Input wire do tipo logic, enable e D. Quando você não coloca nada, está implícito esse wire logic aqui, né? Está implícito wire. Quando você bota só logic, está implícito o var, tá? Só que var é uma palavra que só existe na definição do System Verilog 2017. Quem estiver usando, por exemplo, o iVerilog, o Icarus Verilog, o var não vai ser reconhecido, você tem que usar um reg aqui, né? Só que reg é uma palavra que ela mais confunde do que ajuda, porque ela faz a gente pensar que a saída Q é um registrador, um elemento de memória. E não necessariamente é. Na verdade, ele só vai ser um elemento de memória dependendo da forma que eu fizer o modelo aqui dentro do bloco always. Por isso, criou-se a variável, né, a palavra-chave var em System Verilog 2017. Se você não está satisfeito, achou muito complexo, pode simplificar um pouquinho a vida, botando só input, normalmente para os wires, e botando só logic para aquelas variáveis que você quer realmente mudar o valor. Então, esse aqui é o modelo completo do latch. Vamos fazer um teste bench para ele? Vou chamar de latchd TB de test bench. Por definição, não tem entradas e saídas. Vou instanciar o latchd, então tem que chamar aqui latchd. Vou chamar ele de unit under test e vou conectar as entradas enable, d e q na ordem da declaração.
Aí eu tenho que criar dois wires. Na verdade, vamos criar logo logics. Enable, D e Q, porque eu vou precisar variar as entradas no meu teste bench. Então, tudo precisa ser logic aqui. E aí, para fazer o teste, né, eu preciso do gerador de estímulos. Que é um bloco initial, né? O bloco initial vai, então, alterar o valor de enable igual a 0, alterar o valor de D igual a 0. Sei lá, e depois de 10 ciclos eu vou fazer enable igual a 0 e vou fazer variar o D para ver o que acontece. Né? Aí depois eu faço o enable ir para 1 e faço o enable ficar em 1 por um tempo e faço variar o D. Vamos ver o que acontece. E aí faço o enable ir para 0, né, e mantenho o D constante e depois faço o D variar, né, de 0 para 1. E no fim faço o enable ir para 1 com o enable igual a 0 para a gente salvar o 0 lá. Vamos ver o que acontece. Eu preciso também de um outro bloco initial para o nosso monitor, né? Monitor. Vou monitorar o tempo, botar um espacinho, botar o enable, dar um espacinho, D, dar um espacinho, e o Q, e pronto. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos testar esse módulo aqui. Na hora que eu rodo a simulação, o que a gente percebe? Olha só, enquanto o enable era igual a 0, a saída estava indefinida, porque de fato eu não tenho como definir o valor de uma saída quando ele inicializa. Ele pode ser 0, pode ser 1, eu não sei. Tá? Mas quando o enable vai para 1, aí a saída está bem definida. Ele é igual à entrada D. Então ele imita o comportamento de D. Então T igual a 1, 0, 1, a saída é 1, 0, 1. Agora, quando o enable vai para 0, mesmo fazendo o D variar, a saída fica travada em 1. E aí, quando o enable vai para 1 e eu boto D igual a 0, eu volto a citar o 0 lá na saída. Então, perfeito, está funcionando como a gente gostaria, né? É o nosso LED tipo D. Agora, eu vou deixar vocês trabalharem um pouquinho, uns 20 minutinhos, para vocês fazerem o flip-flop D e o teste bench do flip-flop D. Qual que é a diferença fundamental aqui? Alguém lembra lá do vídeo? Como é que eu faço para modelar aquele comportamento que captura o flanco de subida? Ninguém? Bom, dá uma olhadinha lá no vídeo e vê o que vocês acham. Aí, Daniel, muito bem. É o pos-add, né? Exatamente. Always at, pos-add, e aí depois do pos-add tem o nome do sinal que você quer capturar o flanco de subida. Então, o pos-add é um filtro, né? Ele filtra apenas o flanco de subida de um determinado sinal. Então, o bloco always só vai executar, né? Só vai rodar quando tiver o flanco de subida de um sinal. E esse sinal vai ser, obviamente, o clock, né? Muito bem, exatamente, Daniel. Então, implementa aí, vamos ver o que dá e a gente comenta o resultado depois. Eu estou tentando apagar o resultado de compilação anterior.
Ah, consegui. Beleza. Ô Daniel, então tenta escrever num notepad, mais ou menos, o que você acha que deve ser, e a gente pode discutir. Bota aí num Sublime, né, num arquivo TXT, e aí depois, quando você tiver no seu PC, você leva para lá. Só para você poder treinar. Desculpa. Só para você poder treinar.
Antes de vocês rodarem os test benches, eu queria ver a ideia que vocês tiveram aí para o flip-flop. Posso dar uma olhadinha? Alguém quer mostrar? Ô, Rodrigo, quer mostrar o seu? Ó, a Ana Júlia botou aqui. Módulo flip-flop, tem entrada D, clock, saída Q, sempre no flanco de subida do clock, Q recebe D. Maravilha, exatamente. É ultra simples, muito efetivo a solução da Ana Júlia. Muito bom, Ana Júlia, parabéns. Eu fiz uma modificação aqui em cima dessa ideia, que era seguindo a sugestão do nosso colega, né, que ele tinha comentado anteriormente. Lá, se a gente botar um enable, se eu colocar um reset global, eu acho que essas coisas são interessantes mesmo. Aí eu fiz um flip-flop D com clock, com reset, com enable, com entrada D, e fiz o seguinte, eu fiz com que o enable é síncrono, e o reset é assíncrono. O que isso significa? O reset vai funcionar a qualquer momento, independente do valor do clock, se ele tem flanco ou se não tem flanco. Mas o enable só funciona no flanco, ele só vai ler o valor de enable no flanco, porque é óbvio, né? Isso aqui é um flip-flop, e o flip-flop só opera no flanco. Então, quando você bota assim, ó, always at pos-edge clock, e aí eu botei um sinal adicional reset, toda vez que o reset mudar, juntamente com o flanco de subida do clock, esse bloco vai executar. Então, o reset, por ser prioritário, eu coloquei ele aqui logo primeiro. Então, se o reset estiver ativo, a saída aqui vai para zero. O valor, né, do valor Q vai para zero. Caso contrário, se o enable estiver ativo, o Q recebe D. Caso contrário, Q recebe Q. Né? O else aqui está implícito, né? O Q recebe Q, ou seja, Q mantém o seu próprio valor, né? Guarda o valor, está implícito, eu não preciso colocar aqui. Então, eu posso apagar essa última parte aqui e deixar somente essa definição. Deixa um código mais modelo, né? Um pouco mais elegante. E aí agora é só escrever o test bench. Então, vou deixar aí mais 15 minutinhos para vocês escreverem o test bench. E na aula que vem a gente faz o nosso banco de registradores. Flip-flop D, test bench, né? Vou fazendo aqui, vocês fazem, eu vou montar meu microfone. Alguém conhece um software, tipo um mixer, que eu consiga redirecionar o áudio aqui, por exemplo, eu tenho o áudio da minha voz, do microfone, aí eu mando para vocês. Agora eu quero botar um outro som, por exemplo, o som de um vídeo, eu quero mandar para vocês. Eu quero botar um som de uma música, eu quero mandar para vocês. Alguém sabe de algum mixer que faz isso aqui no Windows? Eu não sei quanto a vocês, eu quando faço código, quando desenvolvo as coisas, quando faço programa ou faço modelo Verilog, etc., eu gosto de botar uma musiquinha aqui que eu acho que deixa o desenvolvimento mais criativo. Então eu gosto bastante de codificar com música. Professor, eu não sei, mas no próprio Teams tem a opção de você compartilhar a sua tela usando o áudio do computador. Então, se tiver algum áudio no computador, ele passa para a gente também. Ah, interessante. Pode ser uma boa mesmo. E o microfone vai junto, né? Vai sim, ele mantém. Interessante isso aí. Aí depois a gente testa.
Bom, eu terminei aqui o meu test bench, mas eu queria ver o de vocês antes para a gente comentar algumas diferenças. Alguém quer compartilhar a sua solução para a gente comentar? Ah, você botou o resultado, né, de simulação já. Ó, o Kleber botou aqui no chat o resultado de simulação. Qual é a ordem aí de saída, Kleber? Tempo, deve ser clock, né? Não, clock é o segundo. Data, enable day key. Não, mas e o clock? A gente está usando flip-flop, não é let, não. Esse é o let que você está mostrando? Não estou entendendo. Ah, então você fez o flip-flop. Ó, o flip-flop, quando você for usar o flip-flop, não usa a entrada de nome enable, não. Tá? O flip-flop tem a entrada clock. Pode ter enable também, mas aí o enable tem outro significado, né? Um pouquinho diferente no flip-flop. Então, vamos considerar que o primeiro é o clock, depois data e o terceiro Q. Então, Q é um estado indefinido até que o clock vá para 1, né? Na primeira transição de 0 para 1, ele guarda o estado do D, que era 1, e aí se muda o D lá e vê que ele não muda, mesmo com o clock igual a 1, que é o comportamento realmente esperado. Depois o clock vai para 0, e aí no próximo flanco que ele pega o 0. Perfeito, maravilha. É isso aí, o comportamento está certinho. Só que olha só, no teu test bench você sincronizou, né, as variações do clock com as variações do D. Isso pode ser um problema, porque causa um estado de indefinição. Quando o D varia e o clock varia junto, qual que é o estado de fato que o Verilog vai capturar para aquele sinal? O anterior ou depois? Né? Então, o que eu fiz no meu test bench para resolver isso aí é desincronizar o clock com os sinais assíncronos de reset, enable, day, etc. Então, eu fiz assim, eu botei um bloco always, que a cada 10 batidas, né, a cada 10 unidades de tempo, inverte o clock. Então, clock recebe não clock. Essa é a geração do clock, é o oscilador, né? Eu estou fazendo um oscilador aqui, basicamente. Então, ele está oscilando, batendo, né, o clock, alternando o estado do clock a cada 10 unidades de tempo. E aí, no meu gerador de estímulo, eu primeiro setei uma definição padrão para as entradas, e aí esperei 7 unidades de tempo, não 10, para desincronizar a batida do clock com as alterações dos valores das entradas. E aí vamos rodar. Ela tem que selecionar o top level. Peraí. Compila. Seleciono aqui flip-flop test bench, set as top level. Initialize simulation. E aí, como eu optei por não usar o monitor, para a gente ver na forma de onda, né? O edit waveform. Olha o meu clock sendo gerado aqui. Tuf, tuf, tuf. Que isso, meu Deus do céu. Eu quero um zoom fit aí. Então, aqui em cima está o clock, está batendo. Tuf, 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 tuf. Aqui eu tenho o reset. Eu botei o reset igual a 1 no começo, mas eu poderia ter botado ele um pouquinho depois. Né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, vou botar todo mundo em 0 para a gente ver o valor desconhecido na entrada. Olha só, a saída estava desconhecida, né? Agora, quando eu... Não, zoom to fit, esse aqui.
Agora dá para ver, ó, que enquanto o reset não vai para 1, a saída fica desconhecida. Então eu preciso primeiro resetar o sistema aqui, para que a saída vá para um estado conhecido, o estado 0. Então o reset ele é interessante para isso. E é um reset assíncrono. Bom, aqui ele acabou ficando síncrono com o clock, mas mais por um erro da minha parte, né? Que eu botei aqui para esperar as 10, vou botar aqui um pouquinho menos, 7. Vou fazer assim, vai. Agora ficou legal, porque aqui mostra que o reset é assíncrono. Ó. O reset não precisou esperar o flanco do clock para modificar o valor da saída. A saída modificou antes do clock. Então, tá vendo aqui? O clock bate um pouquinho depois. Aí o clock bateu. E aí o reset foi para 0 e agora o sistema começa a funcionar. O clock bateu, o D era 0, mas enable também era 0. Aí eu preparo o enable igual a 1, preparo o D igual a 1 e bato o clock. Na hora que eu bati o clock, a saída ela fica perfeitamente sincronizada com a entrada. Né? A saída fica perfeitamente sincronizada com o clock, desculpa, não com a entrada, mas com o clock. E aí fiz o enable ir para 0, e enquanto o enable estiver em 0, aí eu fiz o enable ir para 1, e variei o D, mas quando chegou a batida do clock, o D estava em 1. Não, mas aqui não deu para saber, ficou meio fora de sincronia. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou atrasar mais 10 unidades de tempo para zerar a saída. Vamos lá, vamos fazer isso. Vou botar aqui mais 10 unidades, vou botar 20 aqui, vai. Aí, agora sim, agora depois que a saída estava em 1, eu coloquei o enable em 1, esperei o flanco, aí no flanco ele gravou o estado do D igual a 0, e aí manteve esse estado, já que o enable foi para 0 e nunca mais voltou para 1. Então tá aí o comportamento do flip-flop, bem interessante. E é isso, gente, é isso que eu queria então comentar com vocês na aula de hoje. Eu queria abrir para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas. Vocês já podem ter percebido, né, que o nível de complexidade é bem menor para esse experimento. Na aula que vem, a gente vai fazer a aula que vem toda dedicada para o projeto do banco de registradores. Então, se vocês já quiserem ir adiantando, se vocês gostaram, tal, já vão adiantando aí. O banco de registradores é para formar um registrador. São 16 flip-flops e um banco de registradores, então, ele tem uma lógica um pouco mais complexa, porque você precisa acessar os registradores e fazer a leitura de até 2 registradores simultaneamente. Então, ele tem uma lógica um pouquinho mais complexa, que a gente vai modelar em nível de abstração mais elevado, usando o bloco always. Mas é bem interessante da mesma forma. Então, o princípio a gente viu hoje, amanhã, na próxima aula, quero dizer, na próxima aula a gente vai ver como é que usam o flip-flop para fazer circuitos mais complexos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Façam uma boa prova aí na teoria. Qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvidas na teoria, quiserem perguntar para mim, eu fico totalmente à disposição aqui, tá? E, no mais, eu desejo a todos uma boa semana. A gente se vê, então, na próxima segunda-feira. Até lá, gente. Tchau, tchau. Até lá, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. professor. Boa semana. Obrigado, vocês também. Então, agora é baixar a lista de presença, né? E encerrar a reunião. Falou, gente. Tchau, Felipe, Marco Túlio. Tchau, Maria Luísa. Até mais, professor. Falou, até mais, Felipe.